E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, porque tenho refletido muito desde ontem um pouquinho sobre o silêncio de Deus, né? E tenho compreendido a importância da gente poder refletir e entender um pouco sobre esse silêncio, né? Então vamos meio que fazer um raciocínio aqui. A gente tem visto muito nas últimas semanas, né, Frei Gilson aí falando sobre o silêncio de Deus e tudo mais, né, principalmente quando o Vilela vai lá também, na quaresma do ano passado, falou, né, sobre o silêncio de Deus no podcast e tudo mais. E aí eu fico me perguntando, né, o que faz Deus silenciar com a gente, né? E aí ontem, nas minhas caminhadas noturnas, né, eu gosto de fazer caminhada à noite, aí eu vim assim me perguntando, né, em que dado momento, né, da nossa vida, da nossa história, que Deus silencia e talvez parece que Ele para de falar com a gente, parece que as coisas não acontecem, né, da forma que a gente quer e tal. E aí eu venho me questionando ali na hora da caminhada, compreendendo um pouco daquilo, e aí eu meio que fui refletindo ao mesmo tempo ouvindo, né, algumas coisas que estavam vindo no meu pensamento. E aí eu compreendi que talvez o silêncio de Deus com a gente é porque nós não estamos preparados para ouvir a resposta que Ele tem nos dar, né, que Ele tem a nos dar, né. Então ali refletindo um pouquinho e tal, então tipo assim, eu pensei, pô Deus, eu tenho te pedido tanta coisa, né, pedido emprego, tenho te pedido mais pacientes, tenho te pedido talvez melhores condições financeiras para pagar algumas dívidas que eu tenho e tal, né? E aí parece que não tá vindo aí, né, a resposta e tal, mas porém eu vejo coisas boas acontecendo ao mesmo tempo que talvez eu não estava preparado para estar ali naquele momento, né? Por exemplo, semana passada minha amiga me convidou para ir para Arraial do Cabo. Eu tava em Arraial do Cabo, minha primeira vez na praia, eu aproveitei pra caramba, né? Tipo assim, foi uma viagem incrível do começo ao final, e eu só tenho a agradecer minha amiga por isso. E aí Deus me permitiu ter condições de ir, né? E vai me dar e vai me permitir ter condições a pagar aquilo que eu gastei, né? Então, aí eu fico vendo, falei assim, tipo, talvez seja a hora de aproveitar os pequenos momentos da vida, porque isso faz mais sentido do que talvez eu me preocupar com algo maior. E aí eu preciso agora, neste momento que eu voltei, que eu fui pra praia, inclusive minha amiga até falou assim, uma amiga, né, que tava lá também, eu falei assim, Ricardo, se eu gravasse um vídeo seu ali na beira da praia, acho que o vídeo ia dar uns 15 minutos ou mais, de tanto tempo que você ficou parado no mesmo lugar, tipo, na mesma posição dentro d'água. Tipo assim, era o momento que eu estava me conectando com Deus, né? Victor Frankl fala que Deus é o nosso amigo mais íntimo na nossa conexão com nós mesmos, né? Então, aí aquele momento eu estava tão conectado ali com Ele, cantando o oceano, né? Além das ondas, eu não vou lembrar a música agora. Sobre o mar não temerei. Eu não vou lembrar a música, gente. Não vou lembrar, porque eu poderia até cantá-la aqui. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti confiarei. Pois eu sou teu e tu és meu. E aí, tipo, aquela música veio ali dentro do mar, né? Essa música veio ali batendo naquele sentimento e ao mesmo tempo eu ouvindo Deus falar comigo, né? Que diante daquela imensidão que eu estava ali, eu era pequeno, mas ao mesmo tempo eu podia estar ali naquela imensidão, né? E eu até arrepiei um pouquinho. E aí, tipo, eu ouvi Deus falar comigo naquele momento e eu fiquei ali muito emocionado na hora, fiquei ali cantando um pouco, tipo, ela tava bem afastada, é que ela não gravou, senão eu ia mostrar pra vocês, mas eu tava bem afastado assim, e ninguém tava próximo, então eu tava cantando, eu tava ali aproveitando aquele momento. E aí, eu fui refletindo sobre isso, a importância do silêncio de Deus com a gente, porque a gente passa a acreditar mais nele.
a gente passa a acreditar nos pequenos sentidos da vida, né? A gente passa a ver pequenas situações como grandes situações na vida da gente, e assim como desafios, né? Então, diante deste momento agora, talvez de uma falta de um emprego, uma condições financeiras menos favorável, né, no momento, o fato de não ter muito paciente, de ter poucos pacientes, isso me faz me desafiar a tentar viver de uma forma mais humilde, né? Porque talvez se eu tivesse muito hoje, eu estaria com mais regalias. E às vezes esse silêncio dele para mim é essa resposta, tipo assim, olha, você com o pouco que você tá tendo, você consegue sobreviver. Então, tipo assim, aproveita esse pouco, né? Então, eu compreendi muito o silêncio de Deus neste momento e o quanto ele me fez refletir sobre a importância de eu compreender os pequenos sentidos da vida. E que eu tenho para falar? Tenho para falar para vocês que diante dos momentos que a gente tá aqui agora, que a gente vai vivenciando, às vezes é um sofrimento, às vezes é uma angústia, uma ansiedade por várias questões, a gente deve pensar que a gente não precisa ficar aflito, sabe? Porque quanto mais aflito, mais você vai querer as coisas rápido, mais você vai querer aquela ânsia daquela situação. E aí quando você para pensar sobre isso, você começa a refletir as saídas. Por exemplo, hoje mesmo de manhã eu estava refletindo, como sair dessa situação? Como que eu posso compreender que eu preciso talvez mexer em algumas coisas para poder ajeitar outras, né? Então, diante de todo o sofrimento que talvez você esteja passando agora, silencia também, para um pouquinho, pensa, fala assim, Deus, beleza, você está me proporcionando vivenciar isso, beleza, eu vou vivenciar, mas o que o Senhor quer em troca? Né? O que o Senhor quer em troca? O quão importante para mim é passar por isso, o quanto eu aprendo a passar através desse silêncio, né? Então, eu acredito que a nossa espiritualidade, ela fortalece muito a vida que a gente vem vivendo, ela fortalece muito as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, e isso nos ajuda muito e muito a enfrentar e a buscar recursos para passar por esses enfrentamentos, né? Então, dê valor à sua espiritualidade, dê valor às suas crenças, e acima de tudo, respeita as dos outros, né? E tenta, através desse silêncio que você vai tendo, né? Esse silêncio da mente, do seu corpo, do seu coração, né? Que é ou a gente, quando fala coração, a gente fala emoção também, né? A gente fala do silêncio da emoção. Tenta compreender isso como algo bom, entendeu? Porque no fundo é bom, né? Eu vi que nesses momentos de silêncios que eu tive nos últimos tempos, eu tenho buscado recursos para quando eu começar talvez um novo emprego, para quando eu começar talvez ali uma nova jornada em um determinado lugar, eu possa compreender e dar valor àquilo que eu estou tendo. Não que eu nunca dei valor, mas é importante eu compreender que é muito importante a gente entender que aquele ambiente que a gente está, a gente precisa ser melhor com todas as nossas voltas, mas ao mesmo tempo valorizar a gente, né? Porque às vezes a gente se dá tanto naquele trabalho e às vezes a gente não pensa na gente. Então, tipo assim, silencia, compreende, reflete, busca ali a compreensão de tudo que você está vivenciando naquele momento, e aí sim você pode transformar aquela situação. E é isso, gente. É um pensamento que eu tive de ontem para hoje. Eu queria muito trazer isso para vocês, sobre o silêncio de Deus com a gente, e também compreender a importância dele no nosso dia a dia. Não se afobe e não se afogue nas águas dos mares quando as angústias falar mais alto. Mergulha, respira, volta, tenta compreender o que aquela situação trouxe para você, e assim você vai buscando recurso, vai enfrentando e vai seguindo. Porque quando Deus silencia conosco, talvez seja porque a gente não está preparado ainda para a resposta que Ele tem a nos dar. E não se preocupa, uma hora Ele vai falar com você. E aí você vai entender o porquê daquele silêncio e o porquê de você ter ficado angustiado diante de algumas situações. Uma boa semana para nós, Deus abençoe todo mundo e vida que segue. Até mais, galera!